Olá! Bem-vindos ao Caravana de Histórias. Hoje vamos navegar pela história Os Ursinhos na Cama e a Grande Tempestade, escrita por Paul Bright e ilustrada por Jane Chapman. Se já alguma vez sentiste medo durante uma tempestade, esta história é para ti. Apertem bem os cintos. Cá vamos nós! Caravana de histórias, tenho o volante na mão e todo o mundo lá fora se transforma em imaginação. O vento uivava e batia na copa das árvores, de tal maneira que os ramos dobravam e estalavam. As folhas abanavam e tremiam. O vento soprava das montanhas e percorria a assobiar as rochas e as encostas até chegar ao vale. A mamãe e o papá urso dormiam bem aconchegados e tranquilos na sua cama. Foi então que o papá urso sentiu alguém a puxar o cobertor. Abriu um olho e depois o outro. Era o ursinho bebê. Há um monstro lá fora e eu ouço-o a soprar e a uivar e tenho medo. Posso dormir na vossa cama? Pediu o ursinho. Os monstros não existem, disse o papá urso. Que ursinho assustadiço! Mas levantou o cobertor e o ursinho bebê aconchegou-se quentinho e seguro na cama dos pais. A trovoada era tão forte que as janelas estremeciam e a casa tremia. O barulho dos trovões era tão alto que ecoava até desaparecer. Mas depois vinha sempre outro. A mamã urso e o ursinho bebê dormiam aconchegados e tranquilos na cama, mas o papá urso não conseguia adormecer e tapava as orelhas com as suas patas. Foi então que sentiu alguém tocar-lhe no ombro. Era o pequeno ursinho. Há um monstro lá fora. A barriga dele está a rugir e a resmungar. Deve ter fome e quer comer-me. Posso dormir na vossa cama? Os monstros não existem, disse o papá urso. Outro ursinho assustadiço. Mas levantou o cobertor e o pequeno ursinho aconchegou-se, quentinho e seguro, na cama dos pais. Os raios dividiam-se em vários raios, iluminando as nuvens zangadas, salpicando as janelas e as paredes de sombras estranhas, que apareciam e desapareciam num piscar de olhos. A mamã urso, o bebê urso e o pequeno ursinho dormiam aconchegados e seguros na cama, mas o papá urso não conseguia adormecer e segurava a almofada à volta da cabeça. Entretanto, o papá urso sentiu alguém tocar no seu nariz. Era o ursinho grandinho. Há um monstro lá fora. Tem uns chifres torcidos e enormes e está a fazer sombras na parede para me assustar. Posso dormir na vossa cama? Os monstros não existem, exclamou o papá urso. Mas deixou o ursinho grande subir e ele aconchegou-se quentinho e seguro na cama dos pais. Agora é que o papá urso não conseguia mesmo adormecer. Ele escutava o vento a uivar e os trovões a ressoar e observava os relâmpagos a lampejar. O ursinho grandinho tem razão, pensou ele. As sombras na parede parecem mesmo os chifres de um monstro. Tapou-se então com o cobertor até à ponta do nariz. Foi então que, de repente, se ouviu um ratatatá.
vindo da porta. Todos acordaram em sobressalto. Quem poderá ser? Perguntou o Papá Urso. Não deve ser ninguém. Vai lá fora ver, disse a Mamã Urso, dando-lhe um pequeno empurrão para fora da cama. Nervoso, o Papá Urso saiu da cama. Pegou numa vela para iluminar o caminho e devagarinho, pé ante pé, foi até à porta. Vocês são todos uns ursos assustadiços, disse ele para os outros. Como deviam saber, não existem monstros. Ao rodar a maçaneta, o vento soprou com força. A porta abriu-se sozinha, a vela apagou-se e a casa ficou às escuras. Não se via nada. Um monstro! Gritou o Papá Urso. Com um susto, saltou para trás e atirou-se para baixo da cama. Não sou um monstro, sou um alce, disse o alce ao entrar pela porta. A tempestade levou a minha casa, o vento soprou-a para longe. Posso dormir na vossa? O Papá Urso espreitou para fora da cama. O ursinho bebê, o pequeno ursinho e o ursinho grandinho riam-se às gargalhadas. Que urso assustadiço tu és, papá, disseram eles. Então tu não sabes. Os monstros não existem. Nesta história está a acontecer uma tempestade muito forte durante a noite. O vento faz barulho, os trovões assustam e os relâmpagos iluminam tudo de repente. 3 ursinhos ficam com medo e vão para a cama dos papás, porque perto de quem amamos, sejam papás ou adultos em quem confiamos e de quem gostamos, sentimos-nos mais seguros. Eles acham que há monstros lá fora, mas o Papá Urso diz que não existem monstros. Mesmo assim, ele também começa a sentir um bocadinho de medo. De repente alguém bate à porta, não é? E todos ficam assustados, até perceberem que afinal não era um monstro, era apenas um alce que também estava com medo e precisava de ajuda por causa da tempestade. Com esta deliciosa história, podemos perceber que sentir medo é normal e até os adultos sentem. Muitas vezes, aquilo que parece assustador não é tão mau como imaginamos. E quando estamos juntos e ajudamos os outros, o medo fica mais pequenino. Nos jogos de hoje, vamos brincar com a imaginação, o medo e a coragem. Preparados e preparadas? No primeiro jogo, vais ouvir uns sons. Cada jogador deve dizer o que lhe parece ser o som que está a ouvir e se é um som assustador ou não. Com os teus pais ou com um adulto em quem confies, podes inventar uma pequena história com cada um dos sons que vais ouvir. Bora lá? Em 3, 2, 1, escuta com atenção. No segundo jogo de hoje, o desafio é completar as frases que eu vou dizer. Bora lá? Em 3, 2, 1.
Se eu tivesse medo de um trovão, podia... O que é que tu podias fazer para que o medo ficasse mais pequenino? Sinto-me seguro ou segura quando... Fui corajoso ou corajosa quando tive medo e... Quem me ajuda quando tenho medo? Eu fico com medo quando... No terceiro jogo de hoje, vamos fazer a respiração de urso. O pai urso fez esta respiração quando foi lá fora, porque muitas vezes o nosso corpo pode ajudar a acalmar o nosso medo. Preparados e preparadas? Em 3, 2, 1, vamos fazer todos juntos, crianças e adultos. Bora lá! Então vamos encher o peito de ar e inspirar, meter o ar para dentro de nós pelo nariz enquanto contamos até 3. Depois, vamos expirar, vamos soltar o ar para fora pela boca enquanto contamos até 4. Repete esta respiração 5 vezes. Depois de aprenderes, podes fazer na próxima vez que o medo te aparecer. Calminhos, calminhos, ficamos por aqui. Esperamos por ti na próxima paragem. Até lá, não te esqueças que as tempestades podem assustar, mas passam. Quando estiveres com medo, lembra-te que não estás sozinho ou sozinha. Pede ajuda e fala sobre o medo a um adulto em quem confies. Ter coragem não é não ter medo, é continuar, mesmo com medo. E mesmo quando precisamos de ter alguém ao lado, a dar-nos a mão ou só ali sentado. Quando ajudamos alguém, podemos transformar o medo em amizade, como aconteceu com o urso e com o alce. Até já!